A didática, ela está bem no coração da aprendizagem. Nessa nossa análise, a gente vai desvendar como a arte e a ciência de ensinar se encontram, sabe? Como elas se unem para criar aquelas experiências educacionais que realmente marcam e funcionam. Isso já começa com uma pergunta fundamental, né? Ensinar é só uma técnica, um passo a passo, ou é uma arte? A resposta, na verdade, está em perceber que o sucesso não é só aplicar um método. O verdadeiro sucesso, ele acontece quando rola uma aprendizagem de verdade, genuína. Então, para a gente conseguir entender essa dinâmica entre arte e técnica, a gente precisa primeiro definir o nosso conceito principal. Afinal de contas, o que é exatamente didática? Olha, de forma bem direta, a didática é a ciência por trás da arte de ensinar. Ela estuda os métodos, as técnicas, como se dá essa relação entre quem ensina e quem aprende, e o objetivo é sempre otimizar esse processo. A questão não é só o que ensinar, mas principalmente como ensinar. E é muito importante entender que didática não é um extra, não é um complemento. Ela é a base de tudo, é a didática que dá segurança e precisão para o professor agir, transformando a teoria numa prática que funciona e que tem propósito. E essa base não é algo estático, parado no tempo, de jeito nenhum. Como o Santos bem aponta, a didática evoluiu. Ela deixou de ser só um manual de instruções, uma coisa mecânica, para se tornar um jeito crítico de pensar a educação. Um projeto que é construído junto entre educadores, estudantes e a sociedade. Ok, com essa base teórica na cabeça, vamos ver agora como a didática se manifesta na prática, sabe? No dia a dia e na carreira de quem ensina. A jornada de um educador tem duas fases que são cruciais. A gente tem a formação básica, que é o pontapé inicial, a qualificação para começar, mas a formação continuada, que é o motor da excelência, sabe? É um processo que não para de sempre se aperfeiçoar para garantir um ensino cada vez melhor. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: numa profissão tão dinâmica, a principal ferramenta não é um método específico ou um livro, mas sim a capacidade de continuar aprendendo, sempre. Se atualizar, rever práticas, isso é essencial para conseguir responder aos desafios de cada nova turma. E já que a gente está falando em desafios, é importante lembrar que a própria educação não ficou parada no tempo. Vamos dar uma olhada rápida em como essa jornada evoluiu ao longo da história. Essa linha do tempo mostra bem essa evolução. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, a gente tinha modelos bem diferentes. Atenas focada no conhecimento e Esparta na disciplina. Dando um salto para 1549, os jesuítas chegam e começam a educação formal no Brasil. Já no século XX, o modelo era aquele do professor como dono de todo o saber. Hoje a gente sabe que esse modelo ficou para trás. E aqui está o grande desafio do século XXI. O mundo muda tão rápido, mas tão rápido que o objetivo da educação não pode ser só passar um conhecimento fixo. O foco agora é preparar os estudantes para um futuro que a gente mal consegue imaginar, para profissões que, olha só, ainda nem existem. E isso nos leva direto para a nossa última parte. Se o futuro é tão incerto, como é que a educação pode preparar as pessoas para ele? A resposta parece estar no desenvolvimento de um novo conjunto de habilidades. O primeiro grupo de habilidades tem a ver com como a gente se vira no mundo e na carreira. Não é sobre conteúdo de matéria, mas sobre competências como ser flexível, se adaptar, ter iniciativa para começar coisas novas e saber liderar e colaborar com gente de todo tipo de cultura. O segundo grupo é sobre como a gente pensa e cria. Habilidades como pensamento crítico, criatividade, comunicação são as ferramentas que vão permitir que a gente resolva os problemas bem complexos que o futuro, com certeza, vai trazer. E por fim, o terceiro conjunto de habilidades que lida com esse nosso mundo digital. Num mundo com tanta informação, saber como acessar, analisar, gerenciar e usar a tecnologia do jeito certo é quase uma questão de sobrevivência, tanto intelectual quanto profissional. Mas não são só as habilidades que contam. Existem umas forças bem grandes acontecendo lá fora que estão remodelando a educação. Vamos analisar 4 fatores que já estão impactando o que vai ser a sala de aula do futuro. Vamos olhar para 4 dessas tendências. A inteligência artificial, por exemplo, personaliza o ensino, mas levanta debate sobre privacidade. A nossa interação constante com a tecnologia está acelerando nossas mentes. As ferramentas digitais podem aumentar o engajamento cívico, mas, ao mesmo tempo, podem ser usadas para espalhar narrativas bem tóxicas. Diante de tudo isso, a educação não pode ficar só assistindo, né? Ela precisa agir, adotar novas práticas que transformem esses desafios em oportunidades de verdade para aprender. E existem 4 caminhos práticos para essa resposta. É preciso focar no desenvolvimento completo de cada estudante, criar ecossistemas que juntem tecnologia e comunidade, usar dados para garantir eficiência
E, por fim, formar estudantes que saibam usar a própria voz de forma ética e cívica. Então, o que fica claro de tudo isso é que ensinar bem não acontece por acaso. É uma prática intencional que exige reflexão, atualização o tempo todo e, acima de tudo, uma base muito sólida na ciência e na arte da didática. E fica aqui a reflexão final. A educação é um projeto de todo mundo. Vai muito além do professor e da escola. Sabendo disso, a pergunta que não quer calar é: como é que nós podemos, cada um no seu papel, colaborar para construir a educação que o futuro está pedindo?